Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Na aula de hoje nós vamos estudar a proteção de instalações elétricas contra sobretensões. Então, inicialmente, vamos definir o que vem a ser uma sobretensão, para uma instalação elétrica de baixa tensão. Então, sobretensão é qualquer valor de tensão que esteja acima daqueles que são suportados pelos materiais que compõem a instalação. Quando você tem lá um condutor que possui isolação de PVC, aquela isolação ela é limitada a uma determinada tensão, ela não isola qualquer nível de tensão. Então, se por um acaso a instalação ela for submetida a uma tensão que está acima daquela nominal, corre-se o risco dessas isolações falharem, e você ter curtos-circuitos na rede e prejudicar equipamentos, etc. Okay? Então, numa instalação de baixa tensão, uma das principais causas de sobretensão é essa que está apresentada aqui. São descargas atmosféricas que caem próximas às redes de distribuição. Elas não caem exatamente sobre as redes de distribuição, mas elas caem próximo. E como essas descargas elas possuem uma corrente muito elevada, elas acabam por induzir uma tensão na própria linha de distribuição, uma sobretensão. Essa tensão ela pode chegar a milhares de volts, 40 mil volts, 50 mil volts, e aí essa onda de sobretensão, essa onda da descarga, ela vai viajar pela rede de distribuição até chegar nas residências, nas instalações. E chegando nas instalações, ela tende a comprometer a isolação de toda a instalação e, claro, evidentemente, incluindo os equipamentos. Então, essa sobretensão sendo induzida nos equipamentos elétricos, ela vai causar a falha da isolação interna desses equipamentos e, por sua vez, causar a queima desses equipamentos. Ela pode também causar acidentes, à medida que alguém esteja próximo dos equipamentos ou esteja em contato com os equipamentos, essa pessoa também vai receber a descarga da sobretensão. Então, é um ponto que precisa ser protegido dentro da instalação, tá? Uma outra forma de também haver sobretensões na rede de distribuição, que é menos comum no caso das instalações de baixa tensão, são chaveamentos. Quando você faz desligamentos e religamentos abruptos no sistema de transmissão, principalmente, você pode provocar ali também sobretensões transitórias, tá? Mas isso ocorre com uma gravidade maior nos sistemas de alta tensão. Para os sistemas de baixa tensão, o principal problema está mesmo relacionado às descargas atmosféricas. Outro ponto que a gente precisa destacar nessa aula é que os assuntos que nós vamos tratar aqui, eles dizem respeito à proteção contra sobretensões nas linhas de distribuição, tá? Para a proteção contra descargas atmosféricas diretas na instalação, que aí a proteção é feita a partir de para-raios, aí existe uma outra norma, que é a norma NBR 5419, que trata especificamente dessa questão de proteção contra descargas atmosféricas diretas, tá certo? O que nós estamos tratando aqui são efeitos de descargas indiretas que do ponto de vista prático, se traduzem em sobretensões nas instalações, ok? E para isso existe uma série de prescrições na NBR 5410 que nós vamos estudar a partir de agora. Então, o primeiro item da norma que a gente vai citar é o item 5.4.2.1.1, em que diz o seguinte, que deve ser provida proteção contra sobretensões transitórias com o uso dos meios indicados nos seguintes casos. Primeiro, quando a instalação for alimentada por linha total ou parcialmente aérea, ou incluir ela própria linha aérea e se situar em região sob condições de influências externas AQ2, ou seja, é uma região que possua mais de 25 dias de trovoadas por ano. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? E no segundo caso, quando a instalação se situar em região sob condições de influências externas AQ3.
Então, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem o mapa das curvas isosserâmicas do Brasil, que é basicamente indicando os valores de dias de trovoadas no ano. Então, por exemplo, essa linha aqui indica uma região em que há mais de 120 dias de trovoadas no ano. Essa linha aqui é mais de 100 dias e assim sucessivamente. Então, você consegue identificar para cada região do Brasil qual é a incidência média, né, de raios. E o que a norma diz é, se você tiver uma instalação que é atendida por linha total ou parcialmente aérea e que essa instalação fique localizada numa área dessa região brasileira aqui em que existam mais de 25 dias de trovoadas por ano, então deve ser prevista proteção contra sobretensões. Tá? O outro caso é, caso a instalação, mesmo que não seja atendida por linha aérea, ela esteja classificada como AQ3, ou seja, ela tem risco de receber uma descarga atmosférica direta em função da instalação de partes da instalação elétrica no exterior da edificação, então ela também deve receber proteção contra sobretensão. Do ponto de vista prático, é muito difícil que uma instalação ela dispense o uso da proteção contra sobretensões, né? A grande parte do sistema de distribuição no Brasil é aérea, né? Você tem apenas em grandes centros urbanos linhas que são completamente subterrâneas, mas a grande maioria é aérea, e mesmo nos casos em que não é aérea, você pode ter uma instalação que esteja exposta a receber descargas diretas. Então você vai ter também que ter proteção contra sobretensões, tá? Então, uma regra geral é que praticamente todas as instalações devem receber proteção contra sobretensões transitórias, tá? Você pode consultar aqui no mapa que pouquíssimas regiões do Brasil elas têm uma incidência de raios menor do que 25 por ano, né? São algumas aqui situadas aqui no litoral que vão ter uma incidência pequena, né? Mas tirando essas aqui do litoral, todas as demais têm uma incidência de maior do que 25 raios por ano, 25 dias de trovoada por ano, ok? Bom, e qual é o dispositivo de proteção indicado para a proteção contra sobretensões, né? É o dispositivo, a própria norma já coloca aqui, que ela pode ser provida por dispositivos de proteção contra surto, que são os DPS, que está indicado aqui um DPS da Schneider Electric, tá bom? Ou por outros meios que garantam uma atenuação das sobretensões, no mínimo equivalente àquela obtida conforme a linha A, ou seja, é para usar um DPS ou dispositivo equivalente. Na prática se usa os DPS, tá certo? Que são equipamentos como esse, que tem a característica de limitar a tensão elétrica em casos de sobretensão, tá? Aqui a gente tem um exemplo de atuação do DPS. Ele vai ser instalado no ponto de entrada da linha da instalação ou no quadro de distribuição principal e deve ser utilizado o sistema de aterramento principal da instalação para escoamento da tensão de surto, tá? Então imagine que você tem aqui o DPS instalado na entrada ou no quadro de distribuição principal da edificação, né? E você tem aqui uma descarga que vai induzir uma tensão de até 50 mil volts na rede. Quando essa tensão, essa onda de pulso de tensão viajar pela rede, né, que ela chegar aqui no DPS, o que é que vai acontecer? O DPS ele vai limitar essa tensão a uma tensão máxima aí de 1,3 ou 1,5 kV, tá? Que é uma tensão suportada pelos equipamentos. Esse nível de tensão para tensões transitórias, né, que são apenas pulsos, ela é perfeitamente suportada pelos equipamentos e pelas isolações da instalação. Ou seja, ele tem basicamente a característica de limitar os valores do surto de tensão. Essa é a principal função do DPS, tá? E aí, como selecionar o DPS, né? Como fazer o seu dimensionamento? O dimensionamento do DPS é bastante simples, está lá dito na norma, né, que ele deve ter o nível de proteção sendo igual à categoria 2, tá? E aí a gente pode verificar na tabela 31 da norma que a categoria 2 é essa daqui, tá?
e aí para cada nível de tensão, sistemas trifásicos ou monofásicos, ele vai dizer qual é a tensão de impulso suportável daquele componente, né? Ou seja, qual é a tensão que ele vai limitar quando ele estiver instalado. Então, por exemplo, para uma instalação trifásica de 380 volts, a gente está vendo aqui que ele pode limitar um valor de até 2,5 kV, tá? Se for uma instalação monofásica de 220 volts, então ele tem que limitar a um valor de até 1,5 kV, tá? De acordo com a norma, ele tem que atender essa categoria aqui 2 de proteção, no mínimo. Ele também deve atender à norma IEC 616431, porque essa é a norma, né, que estabelece todos os demais parâmetros do dispositivo em função do seu nível de proteção. Então, a corrente máxima que ele suporta, tem todas as outras características, né, ele vai ter lá dadas por essa norma em função da categoria. Então, basta que a gente garanta que ele atende a essa norma e que ele pertence à categoria de proteção 2. E aí ele já estará de acordo, o dispositivo estará de acordo com a NBR 5410, ok? Bom, e como fazer a ligação, né? Como fazer a ligação do dispositivo? Aqui na NBR ela prepara, na 5410 ela prepara um esquema, né, de como esse DPS deve ser ligado, tá? Então, na verdade, é um fluxograma que você precisa verificar. Por exemplo, a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro. Em instalações de baixa tensão, quase sempre sim, né? A menos que você tenha em algumas regiões do Brasil instalações bifásicas, né? Que são atendidas por 2 fases, mas na grande maioria dos casos sim. E aí no caso de sim, ele pergunta: o neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação? Ele está perguntando se o neutro que chega da rede vai ser aterrado junto com o aterramento principal da instalação, ou vai haver um aterramento específico só para o neutro, né? No caso, isso depende muito também da norma da distribuidora. Algumas distribuidoras elas colocam nas suas normas de acesso que ela prefere o neutro tenha um aterramento individual próprio para ele. Outras distribuidoras recomendam que o aterramento seja feito junto com o aterramento principal da instalação, e aí depende. Tá? Se o neutro tiver um aterramento individualizado para ele, então aí você vem aqui não, e aí tem 2 esquemas de conexão possível, né? O esquema de conexão 2 e o esquema de conexão 3, que consiste no seguinte: você tem uma linha trifásica com neutro, né? Você vai ter então que ter um DPS de 4 polos, 4 polaridades, em que você vai colocar as 3 fases e o neutro, e o ponto comum entre todos eles vai ser aterrado, né, no aterramento principal da instalação. Ou uma outra possibilidade é você ter um DPS aqui de 3 polos, em que você vai instalar as 3 fases, e aí você curta-circuita a saída desse DPS com o neutro, e esse neutro você utiliza um segundo DPS para fazer o aterramento dele com a terra, tá bom? Essa aqui é um esquema de ligação possível e mais simples, né? E esse também é outro esquema de ligação também possível. Nos outros casos você tem esquemas semelhantes, né? Você tem aqui, por exemplo, o DPS, que se você não tem neutro, né? Então você liga as 3 fases diretamente para a terra. Aqui, se no outro caso, se você tem o neutro e ele está aterrado junto com o seu aterramento principal da instalação, então você não precisa incluí-lo aqui, porque quando você conecta ele na terra, ele já está conectado junto ao neutro também, e assim sucessivamente, tá? Então você tem que observar esse fluxograma para saber como vai ser feita a instalação do DPS, tá? Bom, aqui tem a questão da relação da instalação do DPS em relação a outros dispositivos de proteção da instalação, né, que podem ser os disjuntores termomagnéticos que a gente já estudou, por exemplo. Então, é recomendável que você faça a instalação do DPS sempre
a jusante dos disjuntores termomagnéticos, a jusante da proteção contra sobrecorrentes. Por quê? Porque vejam que o DPS ele é um dispositivo que ele fica ligado entre a fase e o neutro. Entre a fase e a Terra. Tá? Então, se por um acaso houver alguma falha interna desse dispositivo, alguma falha de isolamento, o que vai ocorrer? Ele vai provocar um contato direto entre a fase e a Terra. Então, é importante que esse dispositivo esteja protegido contra esse possível curto-circuito que haverá no caso de falha da sua isolação, né? Então, se você fizer a instalação do dispositivo sempre a jusante do equipamento de proteção contra sobrecorrentes, então você garante que ele estará protegido. Se você colocar o DPS antes dos disjuntores, e aí você não garante nenhuma proteção caso haja uma falha da isolação do DPS, tá certo? Então, portanto, você deve colocar o DPS sempre após os disjuntores termomagnéticos ou o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, ok? E aí tem algumas possibilidades, né? Você pode colocar o DPS em série com o seu disjuntor, como está posto aqui. Você pode colocar em derivação ou você pode colocar, né, um disjuntor para cada DPS de forma redundante, que você tem 2 DPS redundantes. O que você tem nesse caso aqui? Você tem uma garantia de ininterrupção do seu fornecimento maior, porque vamos supor que esse DPS falhe, esse disjuntor vai abrir o circuito, mas esse outro caminho permanece fechado, então você permanece com a sua instalação sendo alimentada. Então, mesmo que ocorra falha de um DPS, haverá proteção do DPS, contudo, você não tem interrupção no fornecimento, tá certo? A desvantagem é que você tem que ter mais equipamentos na sua instalação e, portanto, vai ser mais caro, é isso? Se você tiver uma instalação desse tipo, você vai ter o quê? Que quando o DPS vier a falhar, a sua instalação inteira será desligada. E aí você vai ficar sem fornecimento até que seja feita a correção do DPS, ok? Então é só uma questão de relação de compromisso entre custo e continuidade do fornecimento aí, dependendo. Mas o importante é que o DPS sempre esteja a jusante do disjuntor termomagnético, ok? Bom, aqui outra observação com relação à instalação ainda que diz o seguinte, olha, o DPS ele deve ser instalado no quadro de distribuição principal ou no quadro de entrada e ele deve ser, os condutores que são utilizados para fazer a sua conexão, eles devem ser de no mínimo 4 milímetros quadrados, tá? E a instalação, esses condutores, eles devem ser dispostos da maneira mais retilínea possível e também o comprimento desses condutores entre a fase e o neutro não deve ultrapassar meio metro, tá certo? O comprimento total que você vai instalar o DPS entre a fase e o neutro não pode ultrapassar meio metro e é preferível que você faça a instalação dele da forma mais retilínea possível, para evitar o quê? Para evitar curvas ou regiões pontiagudas dos condutores, né, que tem, devido àquele efeito das pontas, podem, durante uma descarga, ali, ser um ponto de provocar ali alguma disruptura naquele ponto em que há a dobradura do condutor, ok? Bom, e assim nós encerramos a aula de hoje, pessoal. Falamos sobre a proteção contra sobretensões, que é realizada nas instalações de baixa tensão com o uso do dispositivo de proteção contra surtos, o DPS, né? Falamos aí das especificações desse dispositivo e da maneira que ele deve ser instalado nas instalações, ok? Nos vemos na próxima aula.